Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você é uma pessoa que já passou por algum trauma na sua vida ou está passando neste momento por um? Então, essa mensagem é para você. Na mensagem de hoje, quero falar com vocês sobre trauma e como lidar com isso. Então, primeiro vamos entender o que é um trauma. Trauma é algo que ficou marcado na sua vida de uma forma negativa, que faz você estar sempre se lembrando das coisas passadas e coisas ruins, em que já não deveria mais pensar sobre isso. O trauma pode ser algum medo que você, desde criança, tem de alguma coisa ou de alguém. Pode ser algo que foi feito que te levou ao extremo e você não consegue tirar isso da sua cabeça. Um exemplo pode ser de uma pessoa que foi sequestrada e ficou nas mãos de bandidos por várias semanas até ser livre. Isso traumatiza qualquer pessoa, traumatiza de uma forma que ela pode não querer nem mais sair de casa ou até se aproximar de outras pessoas. A pessoa fica traumatizada. O problema é que muitas pessoas não têm forças para seguir em frente e acabam se entregando de tal forma que não querem mais a ajuda de ninguém. Isso precisa ser tratado para que a pessoa que tem esse trauma possa conseguir ir em frente. Parar de olhar o passado. O que passou, passou. Não tem mais como voltar atrás. Você precisa se libertar disso, porque talvez você esteja tão preso ao passado que não consegue seguir em frente e isso vai te causar problemas futuros. Vamos ver o que a palavra de Deus pode nos ensinar e nos ajudar a lidar com isso. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Às vezes nós fazemos julgamentos errados sobre certas coisas na nossa própria vida. Às vezes a gente acha que até já alcançou o que deveria ter alcançado, mas na realidade não alcançamos. Tem pessoas que têm um trauma dentro dela, mas ela diz que já superou isso e que pode seguir em frente, mas ela por dentro sabe que não superou, sabe que isso ainda está dentro dela. Sei que não é fácil tirar isso de dentro, pois é algo que ficou marcado na vida da pessoa, e somente uma pessoa pode tirar isso de dentro de você, e ele se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode te libertar desse mal que faz você se sentir às vezes inferior, se sentir deprimida, até oprimida pelos seus medos. Quando o apóstolo Paulo fala que não julga o ter alcançado, ele está falando de Jesus Cristo. Está falando, eu não julgo ter o alcançado, ou seja, ele sabia que podia buscar mais e ainda se aproximar mais dele. Mas depois ele disse algo importante, algo para aqueles que têm um trauma dentro de si. Esquecendo-me das coisas passadas e avançando para as que estão diante de mim. Esquecer aqui significa apagar da memória. Tem pessoas que ficam presas ao passado de uma tal forma que ela se converte, mas o passado continua nela. O ritmo de música que ela ouve ainda não se converteu. A pessoa era pagodeira, agora se converte e o pagode ainda continua dentro dela. Tem pessoas que eram viciadas em jogos de azar, se convertem e o jogo ainda está dentro dela. Isso acontece porque a pessoa não quer apagar o passado dela por completo. Ainda diz que eram lembranças boas do passado. Aí você deve estar pensando assim, então não se tem que apagar só as coisas ruins? As coisas boas também? Sim, as coisas boas que o mundo nos oferecia.
Ah, pastor, mas é diferente, eu tenho um trauma, isso é muito difícil de apagar. Sim, verdade. E é por isso que você precisa de ajuda. Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O profeta Isaías nos fala isso, que não devemos nos lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. Sabe por que ele diz isso? É Deus falando através dele. Porque você precisa seguir em frente. Não tem como voltar ao passado e mexer nele para que esse trauma não aconteça na sua vida. Você precisa considerar que já passou, ficou no seu passado. Tem pessoas que quando você conversa com ela só lembra das coisas passadas, só fala das mágoas, dos ressentimentos e dos traumas. Se a pessoa não para de falar sobre isso, como ela vai esquecer? Como ela vai conseguir se livrar de algo que ela mesma sempre está lembrando? Não tem como. É isso que você precisa começar a aprender, que para poder esquecer, não pode mais falar. Tem que se policiar quanto a isso. Está conversando com alguém, vem aquela vontade de falar sobre o trauma, mude de assunto e esqueça. Comece a fazer planos futuros para a sua vida. Planos em que você fará algo diferente. Comece a declarar seu projeto para quem você conhece e comece a seguir em frente. Toda vez que você coloca planos futuros na sua vida, é porque você está deixando o passado para trás. Deus, quando fala através do profeta Isaías, ele primeiro disse que não era para lembrarmos mais das coisas passadas e que deveríamos seguir adiante. Mas vejam o porquê. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe por que Deus fala primeiro para você se desapegar das coisas passadas? Porque quando você desapega, ele começa a fazer algo novo na sua vida. Ele consegue enxergar que você deixou seus traumas para trás e ele faz coisas novas na sua vida. E a sua luz começa a brilhar. Enquanto você estiver preso ao passado, Deus não pode te dar algo novo, pois o seu passado te atrapalha de prosseguir. Está dando para vocês entender? Está ficando claro aquilo que Deus quer nos mostrar aqui? Deus pode te ajudar a seguir em frente, mas para isso você tem que deixar para trás aquilo que já passou, para que Ele possa te dar algo novo. Mas tem pessoas que estão tão presas ao seu passado que chegam a dizer que o passado delas era melhor. Mas se era, por que está cheia de traumas em sua vida? Vejam o que a palavra diz. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. A pessoa está lembrando do passado. Não é sábio você ficar lembrando do passado e até dizer época boa, época que nunca mais vai voltar. Realmente, ela não vai voltar. Aqueles anos 80, como era tudo diferente. Então você quer voltar ao passado pecaminoso que você tinha e está achando que viver com Cristo é pior para você? Cristo é pior para você, por acaso? Ah, pastor, mas eu já era convertido nessa época. Então, irmão, esqueça das coisas passadas. Prossiga em frente. Prossiga para o alvo que é Jesus Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos renova a cada dia se quisermos ser renovados. Mas para isso, precisamos querer. Aquele que fica preso ao passado, Deus não poderá dar coisas novas. A pessoa fica impossibilitada de receber mais de Deus, porque está vivendo ainda no passado. Por isso que às vezes o crescimento espiritual de muitas pessoas
é interrompido, porque ela está presa ao passado. Se você quer se livrar dos traumas, ore a Deus. Peça para Ele te ajudar. Diga a Ele que você não quer mais viver no passado. Se você quer algo novo na sua vida, deixe Deus te dar algo novo. Deixe o seu passado para trás e siga adiante. Se o seu passado tem traumas, ou se o seu passado foi bom para você, deixe ele. Siga em frente e você verá que Deus tem muito mais para te dar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por abrir o nosso entendimento sobre as coisas passadas. Nós estamos aqui diante da Tua presença pedindo ao Senhor, nos dê algo novo. Nós queremos algo novo em nossa vida. Nós não queremos viver do nosso passado. Se tem algo no nosso passado que continua a ser lembrado, apague isso da nossa memória. O Senhor diz na sua palavra, sou eu aquele que apago as suas transgressões. Apague também, Senhor, o passado que ficou agarrado dentro de nós, que ficamos lembrando ainda. Nós não queremos isso. Nós queremos viver algo novo. Traz esse novo, traz esse renovo, traz algo muito melhor que sabemos que o Senhor pode nos dar. Que possamos sim ser pessoas melhores daqui em diante, que as coisas velhas já passaram e nós não vamos ficar lembrando delas. É isso que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que a mensagem tenha tocado no seu coração para você poder apagar as coisas velhas. Se você gostou dessa mensagem, transmita ela, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para aqueles que estão precisando deixar o passado para trás. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.